Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para juntos estudarmos um texto da irmã Bárbara Cabral, cujo nome é Reconciliados. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que todos os dias tem uma meditação diária baseada na Bíblia, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Eu não escrevi uma linha do que nós vamos ler. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o texto da irmã Bárbara Cabral e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto esclarecido, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional para que a gente possa aprender aquilo que Ele quer nos ensinar, tá bom? Senhor Jesus, que nós estejamos atentos à Tua palavra, que nós possamos estar atentos à Sua disponibilidade para a nossa reconciliação, que nós estejamos sempre disponíveis para tudo que o Senhor tem para nós e que possamos aproveitar e usar na nossa vida. É isso que eu te peço, é isso que nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o nosso texto bíblico está em 2 Coríntios 5, 17 a 21. Vou pegar aqui minha réguinha. E diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém? Bom, irmãos, então nosso texto chama-se Reconciliados. E a irmã Bárbara Cabral escolheu a segunda parte do versículo 2, que diz: por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Bem, então ela faz aqui uma narração de uma parábola que a maioria de nós conhece muito bem, que é a parábola do filho pródigo, né? Do filho que abandonou o lar. Então ela fala que teve um rapaz que pediu para o pai dele a parte dele na herança antes do tempo, né? Então ele pediu, na verdade, ele pediu uma doação, não era herança. Então ele sabia que quando o pai morresse ele ia dividir tudo que eles tinham em dois, para ele e para o irmão dele. Falou: eu quero a minha parte agora, porque eu vou sair pelo mundo. E foi o que ele fez. O pai não quis convencê-lo do contrário. Antes, o que ele fez? Ele dividiu a parte que ele cabia e o menino saiu pelo mundo afora, farreando, curtindo aventuras, bebidas, enfim, torrou toda a grana e ficou bem pobrinho, ficou sem nada. E aí o que aconteceu? Ele passou fome e foi humilhado. Imagine, né? Naquele tempo um judeu tomar conta de porcos, eles achavam que era um animal totalmente imundo. Bom, esse rapaz, nessa angústia que ele estava vivendo, ele aprendeu o valor do trabalho, aprendeu o valor da amizade e aprendeu o valor do amor e do perdão. Então, o que ele fez? Quando ele estava ali, naquela situação, humilhado, angustiado, passando fome, ele mudou a visão do mundo dele. E ele voltou para casa do seu pai, para pedir a ele perdão. E o seu pai imediatamente o perdoou, matou o melhor cordeiro que tinha e fez um festão, uma festa enorme
Para quê? Para comemorar o retorno dele, porque praticamente ele estava morto e agora ele tinha retornado à vida. Bem, essa história é uma história que fala de reconciliação. O que é a reconciliação? É você voltar a ter a convivência com alguém, né? Aí eu brigo com você, eu fico de mal e a gente não se fala mais. E quando a gente se reconcilia, a gente passa a novamente a conversar, a conviver e a se relacionar. E o que acontece em relação ao pecado? O pecado nos afasta de Deus. O pecado impede que as nossas orações cheguem a Deus. O pecado faz com que a gente se torne inimigos de Deus. Olha que coisa triste, né? Então, os nossos maus pensamentos, as nossas más ações, tudo que a gente faz de errado, né? A ira, a mentira, enfim, tudo que não agrada a Deus é pecado. E tudo que é pecado nos torna inimigos de Deus. Então, a gente fica amigo do mundo e inimigo de Deus. Bom, se a gente causa a inimizade, o que seria certo, né? Seria certo que a gente causasse a amizade. Se a gente fez o que era errado, o certo era a gente consertar. Mas não. Deus, segundo a sua misericórdia, que é infinita, Ele fez sim a iniciativa de se reconciliar com nós, com pecadores como nós. Então partiu de Deus a oportunidade da reconciliação. Ele fez isso oferecendo o maior presente possível, que foi o quê? A vida de Jesus Cristo, quando Ele morreu lá na cruz para salvar cada um de nós. O Senhor nos deu a vida de Jesus Cristo para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele. Então, quem aceita que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, automaticamente ele participa da festa da reconciliação. Quando você faz uma oração, você diz para Jesus: olha, Jesus, eu reconheço que tu és Deus, eu reconheço que o Senhor morreu, ressuscitou para me salvar. Ali ele está reconciliado, né? Então a prova humana de que a gente foi reconciliado com Deus é o quê? A santificação. Então não dá para você dizer que ama Jesus, que aceita o sacrifício dele e continuar enfiado lá na lama do pecado. Não. Então, a gente, quando aceita Jesus Cristo, busca o quê? A santificação. Eu não estou falando de religião, não estou falando de regras, não estou falando de nada disso. Estou dizendo o quê? Que quando a gente busca Jesus, a gente procura se santificar, retomando a convivência íntima ali, ó, com o Pai, tornando-nos fiéis e praticantes do Evangelho. Como é que nós vamos praticar o Evangelho? Só se nós lermos a palavra, se nós orarmos, se nós ouvirmos o que Deus fala. Senão não dá, né? Como é que a gente vai buscar santificação? Nós temos que entender o que Deus quer de nós. Então, irmãos, a prova divina da reconciliação é nos livrar de toda a culpa e toda a acusação. Se você já confessou todos os seus pecados para Jesus, já pediu perdão e ainda está sentindo culpa, ela não vem de Deus. Porque o Senhor não vai te acusar, o Senhor vai te perdoar. Logicamente que você não vai ficar com amnésia. Você sabe que você fez errado e não vai trilhar o mesmo caminho. Mas você já não é mais culpado dele, porque o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado. Bom, talvez no tempo da pandemia, né, que você teve que ficar em casa, eu tive que ficar em casa, todos nós paramos de ir à igreja, ao mercado, ao cinema, ao teatro, à escola, ao trabalho, enfim, paramos com tudo. De repente, você também não tenha, quando foi autorizado, retornado à casa do Pai. Talvez você ficou assistindo o culto online lá e achou que, não preciso então de ter comunhão com os irmãos. Então, irmãos, presta atenção, se a sua convivência na casa do Pai não está tão intensa como já foi, procure reavivar isso em você, né? Porque não pensa você que você já foi longe demais e agora não vou voltar, vou ficar onde eu tô. Não seja um desegrejado. Procura voltar
a comunhão, procura a intimidade com Deus, procura a santificação, procura compartilhar esses momentos com os outros irmãos também, né? Há sempre perdão para os reconciliados. Então, às vezes, a gente ficou lá longe, né, do Pai na pandemia. Não ia na igreja mesmo, para que ler a Bíblia, para que orar, para que ouvir a Deus. Mas não deixa essa situação tomar conta de você não, tá bom? Agora é tempo de reconciliação. E o Pai está disposto a te receber de volta, tá bom? Olha só, volte para a casa do Pai, peça perdão, participe da festa de reconciliação e pratique o Evangelho. Amém? Bom, eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações. Ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que o Senhor nos reconcilia e que só o pecado nos afasta de Deus, mas o Senhor providenciou para que nós pudéssemos ficar juntinhos dele, para nós o abraço é totalmente possível. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, Salmo 73, 26, que nós prometemos que iríamos repetir todos os dias no ano de 2023, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confie em Jesus.